Olá! Tudo bem, gente? Hoje nós temos assunto, hein? Como é que vocês estão? Vão chegando? Que legal que vocês estão aqui comigo. Tô abrindo as perguntas aqui porque são muitas perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo hoje, tá, gente? Mas o que eu não responder na live, eu respondo depois pra vocês, tá bom? Pode ter certeza. Ou eu gravo um vídeo, ou eu respondo direto, né? O mais legal é responder, tipo, numa caixinha onde todo mundo veja, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Até daquelas dúvidas que vocês viram, eu coloquei uma ali, mas tinham várias perguntas repetidas, né? Tipo, trombostopenia e tal, vários assuntos preferidos. Então, nós vamos falar tudo que for possível hoje, tá bom? Então, aproveita que vocês estão chegando aí. Já chamem o pessoal que tá atrasado, para que a gente possa, juntos, tirar todas as dúvidas que nós temos hoje sobre esse assunto tão importante, né? Sobre plaquetas, que ficou quase empatado com a semana passada, que nós falamos de leucócitos, mas eu fiquei meio que devendo esse assunto plaquetas para vocês, tá? Então chamem o pessoal aí, apertando esse aviãozinho que tem aí do lado direito e chama o pessoal para vir, porque a gente já vai começar, tá bom? E uma coisa super importante que eu quero falar para vocês hoje, fiquem até o final, porque eu tenho um recado extremamente importante para dar, tá bom? Então fiquem aqui, né? Não vão embora. Lembra, é só 1 horinha de live, eu não falo mais do que isso, embora eu adore falar. Vocês sabem que eu adoro falar, mas eu me comprometi a fazer apenas 1 hora, então é isso que eu tô cumprindo, tá? Então, venham e fiquem até o final, porque a gente vai ter um assunto importantíssimo para conversar, mas que vai com certeza valer a pena para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto. Nossa, eu tenho tanta pergunta, eu anotei tanta coisa aqui que eu quero falar hoje, gente, que eu de verdade não sei. E se vocês têm perguntas, lembrem-se, deixem a pergunta pro final da aula, porque às vezes a pergunta vai passando e eu não consigo ler, né? Às vezes eu tô dentro de um raciocínio e tal e não consigo interromper. Então esperem até o final da live pra que a gente, então, a hora que eu falar, eu vou abrir para perguntas, eu vou responder as perguntas, então aí vocês vão mandando as perguntas de vocês, tá bom? Então, se vocês têm dúvida, eu sugiro que vocês anotem, inclusive peguem um caderninho, né, para essas nossas lives, que mais do que um bate-papo, ele serve, eu não quero falar uma aula, porque agora, 7h30 da noite, todo mundo trabalhou o dia inteiro, né, a semana inteira, aquela carinha de sexta-feira, já que nós estamos, e não quero que pareça uma coisa chata, mas é uma live para que a gente traga bastante aprendizado para vocês. Tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Quem chegou, chegou, né? Deu tempo de todo mundo vir já pra cá. Vamos lá. Então, o nosso assunto hoje, eu nem me lembro como é que era o tema da live, mas eu acho que é trombostopenia, eu já posso usar doxy. Porque, gente, essa é uma coisa muito comum que acontece na minha rotina, né? Não na minha rotina, mas o que chega pra mim. Então, chegam muitos casos hematológicos e aí a pessoa diz assim, não, professora, porque tá com plaqueta baixa, mas ó, eu já dei doxy, eu já dei misol, eu já dei isso, eu já dei aquilo e não sabe. Eu já tive, inclusive, já chegou pra mim, né, paciente tratando há 8 meses com doxiciclina, tá? Inclusive, em algumas situações, indicado pelo próprio hematologista. Porque a pessoa julgou que não foi feito primeiro não foi feito certo, depois não foi feito com a marca ideal, depois ele duvidou que o tutor fez direito e depois ele achou que, enfim, várias coisas que podem acontecer, tá? Bom, então, o que são plaquetas, gente? Na verdade, as plaquetas, elas são células, olha que loucura, né? Até hoje na minha vida eu disse pra vocês que plaquetas não são células, plaquetas são restos de citoplasma de uma célula que é o megacariócito. Porém, há um bom tempo já, o livro da Chalmers, né, do Chalmers, e o livro também da Troll, eles já colocam as plaquetas como células, tá? Então, se o pessoal do Chalmers, né, que escreve o Chalmers, e o pessoal que escreve também
o livro da Troll, estão falando que são plaquetas, aliás, que plaquetas são células, quem sou eu para dizer que não são células, né? E são a segunda maior quantidade de células que nós temos, das sanguíneas, né? Então, primeiro hemácias, depois plaquetas e depois só leucócitos, uma quantidade infinitamente menor, tá? Bom, para que as plaquetas servem? As plaquetas, elas funcionam como agentes até essa é uma das perguntas que vai vir lá na frente, né? Eu vou respondendo as perguntas para não ficar pergunta só para o final, tá, gente? Eu vou encaixando algumas perguntas aqui no meio do caminho, tá? A pergunta era, plaqueta... Não. Plaqueta baixa significa deficiência na coagulação? Então, vamos lá. A coagulação propriamente dita, quando a gente fala em coagulação, ela costuma ser sinônimo, né, da hemostasia secundária. E quando a gente fala de onde participam os fatores de coagulação, e quando a gente fala de hemostasia primária, é que a gente está falando das plaquetas, tá bom? Então, as plaquetas, elas não são as únicas que agem na hemostasia primária. Então, para responder já uma das perguntas que eu tenho, então, plaqueta baixa significa deficiência de coagulação? Não necessariamente, tá? A plaqueta baixa pode levar a um distúrbio hemostático. Lembrando que a hemostasia é dividida em 3 fases, primária, secundária e terciária, tá? E quando eu tô falando de plaquetas, eu tô falando apenas da hemostasia primária. Ela não é a única, né, que participa. Nós temos a participação também do fator de von Willebrand. Já ouviram falar no fator de von Willebrand? É um dos fatores de coagulação, porém, que age na hemostasia primária, tá? Junto com os vasos. Então, os vasos são extremamente importantes e necessários para que a hemostasia primária aconteça de forma adequada. Porque se a hemostasia primária, não basta ter plaqueta. Se tem plaqueta e o vaso tem defeito, então nós podemos aí ter um problema, tá bom? Também de sinais clínicos compatíveis com deficiência na hemostasia primária, que são petequias, equimoses, sangramentos imediatos, raramente vai fazer uma hemorragia, tá? E uma coisa que eu vejo é que a gente acaba se preocupando muito com as plaquetas. Eu tô atropelando todo o meu assunto, já fui lá na frente, eu falei isso lá depois. Mas uma coisa que a gente costuma se preocupar muito, por exemplo, numa cirurgia, né, é com plaqueta. Eu vejo que, inclusive, é o único cuidado em relação ao animal sangrar que se toma quando a gente está falando de uma cirurgia. E, na verdade, as plaquetas são importantes? São. Mas a gente só começa a ter algum risco cirúrgico, segundo a literatura, eu não sou cirurgiã, mas segundo a literatura, a gente só começa a ter algum risco cirúrgico abaixo de 80 mil plaquetas, tá? E aí, eu já vou responder uma outra pergunta que uma amiguinha mandou pra gente, que era assim, ó, deixa eu achar aqui. A partir de quando... Tá difícil de eu achar, tá? A gente tinha tanta pergunta, que olha, sinceramente... Peraí, que eu vou achar isso aqui. Acredito que eu não tô achando a pergunta, gente. Mas eu acho que a pergunta era relacionada assim, ó. A partir de quando que ela deveria se preocupar com as plaquetas em felinos? Eu não sei onde essa pergunta foi parar nesse momento, mas ela existiu. Tá? E aí o que eu posso dizer pra vocês, gente, é justamente o seguinte. Quando a gente tá falando de sangramento, de sinais clínicos, a gente só começa a ter preocupação mesmo com as plaquetas abaixo de 50 mil plaquetas. Se as plaquetas estiverem funcionais e se os vasos forem funcionais e se tiver o fator de von Willebrand, muito provavelmente os sinais clínicos não vão aparecer espontaneamente até que a gente tenha realmente uma contagem baixa de plaquetas. Agora, por que é que eu devo me preocupar com as plaquetas baixas? Eu devo me preocupar porque ela pode ser consequência de alguma outra doença,
né? De uma doença infecciosa, de uma doença imunomediada, de uma doença, enfim, de uso de algum medicamento, de um envenenamento, de uma série de coisas. Então, essa que tem que ser a nossa preocupação, tá? Agora, em relação à cirurgia, eu vou até voltar num assunto aqui para vocês, né, que nem é o tema do momento, mas o que eu posso dizer para vocês é, em relação à cirurgia, o que vocês podem e devem fazer sempre é avaliar a hemostasia secundária, onde sim vocês vão se preocupar com os problemas, os possíveis problemas de coagulação. Tudo bem? Muito bem, então já respondendo os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou falar em relação à questão do gato também, tá? Gabi, guarda a sua pergunta, eu não consigo ler agora, tem uma luz bem forte aqui no meu olho. Guarda a sua pergunta, eu vou responder tudo no final, tá? Essas que eu tô lendo, eu acho que eu tô conseguindo ler da Gabi. Tá bom? Peraí, gente, deixa eu ver. Mas, ó, guardem as perguntas que eu vou responder pra vocês todas no final, tá? Eu acho que a Gabi tá perguntando alguma... Eu não enxergo direito, gente, é isso que tá acontecendo. Então, eu não uso óculos, não enxergo direito, tem uma luz bem forte no meu olho. Ó, a quantidade de plaquetas... Vamos lá. Tem raças de cachorro que tem predisposição a ter uma quantidade menor de plaquetas? Tem sim, Gabi, tem sim. Na verdade, algumas raças, né? Isso não tá exatamente bem colocado, bem estruturado ainda, mas algumas raças têm, por exemplo, o Cavalier, né? O Cavalier é uma raça, aliás, tudo no Cavalier é diferente, né, gente? Tudo. O Cavalier tem uma série de coisas diferentes aí pra gente colocar na nossa coleção, mas as plaquetas é uma delas, tá? E a questão das plaquetas é que eles têm, como se fosse um distúrbio, são macroplaquetas. Porque uma coisa importante que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, não importa muito só, não é que não importa muito, não importa só a quantidade de plaquetas. O que importa também é a massa plaquetária total. Porque quando a gente pede, então qual o melhor exame para eu avaliar plaquetas? Contagem de plaquetas. E isso pode ser feito manualmente ou isso pode ser feito no aparelho, tá? Ótimo, tudo bem. Só que a questão é o seguinte, quando eu estou falando que eu tenho uma contagem de plaquetas no aparelho, e essa também é uma das perguntas que apareceram, né? Quando eu tenho uma contagem no aparelho, nós temos uma série de alterações que podem acontecer. Por quê? Porque o aparelho, ele é infinitamente mais fiel do que a gente, ele é mais, vamos dizer, não é fiel a palavra que eu quero usar, mas me ajudem aí com uma palavra boa, gente. Ele é mais preciso, né? Acho que a palavra é precisão mesmo. Ele é infinitamente mais preciso do que nós humanos para fazermos uma contagem. No entanto, ele se confunde muito mais do que a gente, tá? Então, isso é muito importante. Por isso é que mesmo os grandes livros, né, as grandes literaturas, elas indicam que nós façamos. Mesmo que a gente faça uma contagem no aparelho, ou mesmo uma contagem manual, é imprescindível que a gente faça a correção através da observação da lâmina, tá? A observação microscópica disso. E claro que para isso a gente precisa de uma boa experiência, né? De todos os problemas que nós temos, a plaqueta, ela costuma ser um grande problema, mas onde as pessoas, até que têm menos experiência, conseguem resolver, porque plaqueta ela é muito fácil de ser identificada, tá? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que ele tá apitando. Elas costumam ser muito fáceis de serem identificadas, tá? Não deu tempo de pegar nem copo hoje, gente, de tanta correria que foi. Então, vejam, quando a gente falou então de plaquetas, são aqueles restos citoplasmáticos considerados células hoje em dia, com a primeira linha que existe, né, para proteger os sangramentos. Então, quando qualquer agressão aos vasos acontecem, as plaquetas é que são os primeiros agentes, então ela tem, inclusive, uma ação muito importante, né, na correção ali dos vasos, naturalmente, que acontece, tá bom? E também tem um papel extremamente importante nas tromboses. Então, por isso que plaquetas, e aí por isso que eu quero deixar muito claro para vocês isso, né? Por isso que as plaquetas, elas precisam ser avaliadas sempre. E eu vou, como eu disse, eu ia responder uma das coisas aqui, né? Eu falo muita coisa, infelizmente, que desagrada as pessoas. Mas eu falo
o que eu, pelo menos o que eu julgo certo, mas não é que eu julgo certo porque vem na minha cabeça, eu julgo certo porque eu estudo, né? Porque tem trabalhos, porque tem uma série de coisas falando a respeito disso, e tem coisas que autores importantes têm opiniões divergentes, e aí eu uso o meu critério para isso, mas eu não posso a literatura toda falar uma coisa e eu achar diferente, né? Eu sou teimosa, mas não sou. Teimosia tem limite, né? Se você teimar sozinho, vira burrice, tá? Então, sim, tem coisas que eu tenho a minha opinião, mas isso que eu vou falar agora, né? Que eu falei que vai desagradar muita gente, é extremamente importante, gente. Sabe por quê? Porque, olha só, e vai desagradar tanto o clínico que recebe, quanto o patologista clínico que faz. E é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Se você recebeu um resultado de plaquetas, onde está escrito presença de agregados plaquetários, o que você vai fazer? Eu estou esperando, vocês vão responder agora, escrevam aí para mim. O que você vai fazer com esse resultado que chegou para você? Escrevam, eu sei que tem um delayzinho, eu vou esperar vocês me responderem isso aí, por favor. O que eu vou fazer com esse resultado? E o pior, tô esperando vocês responderem, e o pior, muitas vezes é colocado em cruzes, ou em intensa, moderada, ou leve agregação. Exatamente, Gabi, mandar fazer de novo, tá? É isso, aquele resultado não é real. Então, se esse resultado não é real, como que eu vou querer fazer aquilo? Agora, isso aí vai uma bronca para os médicos veterinários, patologistas clínicos. Aqui eu falo para todo mundo. E mesmo eu trabalhando com patologia clínica, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu tô no time do que tá certo, tá? Porque o negócio é o seguinte, gente. Quando eu tenho agregado plaquetário, primeiro, todo o resultado pode estar comprometido. Todo. Inclusive, essa foi uma das perguntas, eu não consegui ler a pergunta toda, mas depois eu vou gravar um vídeo, porque eu acho que eu não vou conseguir ler a pergunta toda aqui, a não ser que dê tempo, tá? Por quê, gente? Porque em relação às plaquetas, elas podem dar, sim, subestimadas. Se você coloca em cruzes, você piora a situação. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, poxa, tá uma cruz só. Então, se tá uma cruz, deve estar uns 20 mil a mais. Se tá 2 cruzes, deve estar uns 60 mil a mais. Já teve gente que fez uma tabela pra mim. Assim, uma tabela é brincadeira, mas assim, já me deu um número. Então, eu falei, tá, e de onde você tirou isso? Não, eu acho. A gente não pode achar, gente. Não existe de forma alguma essa condição, tá? Não existe de forma alguma a gente inventar um número. Agora, eu entendo que o laboratório coloque um número. Sabe por quê? Porque se o laboratório A coloca e o laboratório B não coloca, onde é que você vai preferir mandar? No A ou no B? Pensa bem, fala a verdade. Você pode até não escrever aqui, mas pensa bem. No que te agrada e manda o resultado que você quer, e você imagina e dá um número ali menor, ou o outro que diz assim, não, eu não posso te soltar esse resultado. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Então, eu entendo os laboratórios. Existe uma concorrência hoje em dia grande, por isso que eu não tenho mais laboratório, né? Porque eu não gosto desse tipo de coisa, porque tem coisas que parece que a gente é meio obrigado a fazer. Eu fazia isso? Não, eu não colocava quando eu tinha laboratório. E aí? E aí, tinha clínico que chiava? Claro, né? Mas sinto muito. Como eu disse, eu não tô... mas eu falo o que pro meu cliente? Que foi problema de... Como é que eu vou dizer que tem um problema na coleta? Aí eu não sei. Aí você vai ter que rever sua coleta. Ter um problema de coleta não quer dizer que você coletou mal. Mas ela é extremamente importante, né? É extremamente importante que a gente dê atenção a essa questão. A Tati está falando aqui, quando o clínico bate na porta do laboratório, quer pegar a amostra de volta, falando que vai mandar para outro e faça a amostra que está com coágulo. Como proceder da melhor forma? Deixa embora, Tati.
Eu não sei se você foi minha aluna no Segredos do Hemograma, que eu me lembro bem. Eu não lembro se você foi na mesma turma que tinha uma aluna muito querida. Eu fui até banca de mestrado dela, lá do Rio Grande do Norte. Não me lembro exatamente a cidade agora. E ela me disse que um veterinário xingou ela de todos os nomes, porque ele queria a amostra dele de volta. E ela falou, vou te denunciar. Porque isso aqui, porque ela falou, o clínico disse, se você não me der minha amostra de volta, eu vou ir buscar. Se você não me mandar a amostra de volta, eu vou ir buscar. Gente, o que você faz? Não tem, Tati. Sabe por quê? Porque a questão é assim. Aquilo é lixo, é descarte. Descarta. E diz, nem sei, já tá no lixo. Joguei. Antes da pessoa querer o tubo de volta, você descarta. Pronto. Entende? Você fotografa com o nome e a letra da pessoa e descarte. Não tem o que fazer. Porque se alguém estiver fazendo isso, gente, tá errado. E eu sei que tem gente que faz. E infelizmente eu sei que tem gente que faz. Nós não estamos falando nem, ela tá falando de coágulo, né? Ela não tá falando nem de agregação plaquetária aqui, de coágulo, que é muito mais sério, tá? Ah, exatamente. Nós vamos fazer uma live. Olha aí, a Robertinha falando pra gente. Ela trabalha com perícia veterinária. E esse é um assunto muito bom. Eu já vou abrir caixinha depois, né? Já anota aí, Rô, pra gente abrir caixinha pro pessoal, pra gente falar desse tipo de responsabilidade, tá? Então, assim, cuidado, gente, com o que vocês fazem. E eu já tive, eu não, mas assim, alunos meus, eu já tive alunos que tiveram problemas muito sérios com isso, onde fazem uma amostra, né, com um monte de agregado plaquetário, dá uma contagem, no dia seguinte dá outra contagem. E aí fala assim, mas como? De 40 mil foi pra 600 mil? E aí, como é que você justifica isso? Então, essa questão, ela é muito séria mesmo, tá, gente? Então, assim, e outra coisa que eu quero dizer pra vocês, quando a gente faz isso, a gente subestima a trombocitose, que é um assunto para uma outra live, eu não vou falar aqui agora. Mas a trombocitose também é importante e deve ser considerada, tá? Então, veja, se pra você, tá 200 e poucos mil, mas tá com agregado, e aí? E se ele tiver 800 mil? 1 milhão? Esses dias, agora esse mês mesmo, eu tava com uma paciente minha que tava com 1.300.000 plaquetas. E aí? Será que ele não precisa de assistência? Né? E sabe como é que ele chegou pra mim? Com trombocitopenia. Então, gente, e as coisas se transformam além de tudo, tá? Então, é extremamente importante que a gente tome cuidado com isso. Então, como é que eu evito agregados plaquetários, né? A Vanessinha tá perguntando assim, a regra do agregado plaquetário serve para gato? Porque gatos são complicados, você olha, ele já agrega. O que acontece é o seguinte, são dois problemas separados, tá? Quando a gente fala em coleta, ela precisa ser extremamente cuidadosa. Tanto é que existia um módulo dentro dos Segredos do Hemograma que a gente falava de coleta. Só que ele ficou muito pequeno. Eu expandi isso, ele virou um curso à parte, onde chama Coletadores de Excelência. Por quê? Esse curso teve um módulo, teve uma edição só até hoje, né? Porque infelizmente eu não consigo muito tempo para fazer tudo que eu gostaria, tá? Mas uma coisa extremamente importante que a gente fala é o seguinte, qualquer situação onde eu possa fazer um garrote apertado, onde eu fuja de uma coleta perfeita, eu posso ter uma complicação na plaqueta, tá bom? Outra coisa importante é a falta de proporção adequada de sangue anticoagulante. E isso é universal. O tubo é de 4, a pessoa manda 1. O tubo é de 2, a pessoa manda meio. O tubo é de meio, a pessoa manda 0,25. Ou, como ela conseguiu um monte, ela enche aquele tubo. Estão entendendo? Então, isso é muito, muito, muito preocupante, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Olha, quando a gente está falando isso se chama pseudotrombocitopenia. Ou seja, são situações onde a trombocitopenia não é real. E o pior, mas sempre que isso acontecer, vai aparecer agregado plaquetário? Não, porque uma lâmina é feita com alguns microlitros de sangue. Naquele tubo tem muito mais. Então, se naquela gota que você colocou ali não tinha agregado,
Como é que você vai saber? Então eu tenho que me certificar que eu preciso. Gente, tá aparecendo um monte de pergunta, eu não tô conseguindo responder, tá? Laila, segura aí tua pergunta, copia a tua pergunta pra você me fazer de novo daqui a pouco, porque eu não consegui ler ainda, senão vou perder meu raciocínio, tá bom, meu amor? Aguenta aí só um pouquinho, que eu já vou responder. Eu li que é um monte de coisa, eu não consegui ler agora, porque tá subindo um monte de mensagem aí, mas eu vou responder, tá? Aguenta só um pouquinho aí. Então, gente, eu tenho que me preocupar também com a trombocitose, e eu tenho que me preocupar se isso não é uma pseudotrombocitopenia. Agora, a questão do gato, que foi o que a Vanessa falou, é o seguinte: a plaqueta do gato, ela é diferente da plaqueta do cachorro. Ela é altamente agregante, muito mais, né? A quantidade de grânulos que ela tem é diferente, a forma que ela tem é diferente, o tamanho que ela tem é diferente, a excitabilidade que ela tem é muito... Olha lá, gente, como é que eu sou internacional? Maurício, meu amigo, um beijo pra você. Era pra eu estar fazendo mochilão hoje com meu amigo, hein? Tá vendo? E eu tô aqui, ó, fazendo live pra vocês. Isso que é amor, hein? Mas me espera, amigo, que da próxima vez eu vou com você, viu? Glaucinha, um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá aí, gente. Eu não consigo ler todo mundo, mas enfim, porque eu tô velha, né? Velho, eu acabo perdendo um pouco o raciocínio, tá bom? Mas é isso que é importante que vocês saibam, tá bom, gente? Porque a funcionalidade da plaqueta do gato, a excitabilidade da plaqueta do gato, ela é diferente. Então, nessas condições, nós temos que levar em consideração que sim, o gato vai dar muito mais agregado plaquetário. E aí tem a ver com a pergunta que foi feita. Quando que eu considero a plaqueta do gato baixa? Olha, o que você tem que se preocupar é, tem sinal clínico? Ou o que mais ele tem? Porque só a plaqueta baixa, especialmente no gato, me remete a uma pseudotrombocitopenia, na maioria das vezes. Agora, isso está ligado a algum sinal clínico? Aí nós temos que pensar, tá? Então, parem de olhar número, parem de tratar exame. Por isso que o tema da live era, deu trombocitopenia, já posso entrar com doxy? Gente, quantos por cento dos veterinários que vocês conhecem, quantos por cento faz isso? E esses por cento, não é que eu tô mandando pra forca. Quem sabe eu também não faço isso em algumas situações? Quem sabe em algumas situações a gente tem aquela plaqueta baixa, né? Por algumas situações, a gente insiste em pedir PCR, a gente insiste em pedir sorologia, a gente faz PCR da medula, ainda assim fica aquela pulga atrás da orelha. Eu tô com um paciente no momento que a gente já usou umas 3, 4 alternativas, a plaqueta dele continua baixa. E aí? Eu já falei com a veterinária, amanhã nós vamos rever todo o caso. Porque assim, eu preciso ver o que não foi feito ainda, o que antes de eu partir para uma punção de medula óssea. Entende? Então é extremamente importante. Né? Então a Thaís, ela tá falando aí pra gente 99% dos casos. Por que é isso? Porque a gente costuma associar com uma doença infecciosa. E até porque, né, Thaís? A questão é, poxa, se for alguma hemoparasitose, na maioria das vezes a doxy funciona, né? Quando a doxy não funcionou, o animal tem condição, eu faço imisol. Mas pensa comigo, a doxiciclina, além dela funcionar bem para rickettsia, ela também, a rickettsia é uma bactéria, então ela é um antibiótico. Então muitas doenças infecciosas ela vai resolver. Até porque muitas doenças infecciosas quase todas as doenças infecciosas levam à inflamação. Né? Não dá para falar 100%, porque nada é muito, muito redondo na vida, mas levam à inflamação. Inflamação faz um outro processo de diminuição de plaqueta. Qual é o outro processo? Então, um é pseudotrombocitopenia. Isso não é real, tá? Quais são os outros processos? Quem sabe me falar? Escreva aí. Enquanto isso eu vou respondendo aqui. Imisol em doente renal, tem que ter muita cautela. Em todos, né, Vanessinha? Até porque, gente, vamos lá. Vamos entrar numa outra questão. Eu vou embolando os assuntos, né? Mas vamos entrar numa outra questão muito importante aqui, gente. Quando eu estou falando de imisol, provavelmente é porque eu estou tratando babésia. A babésia é a que mais causa anemia hemolítica imunomediada. Então são aqueles pacientes que chegam muito ruins, na maioria das vezes para mim. Chegam com hematócrito baixíssimo, de 10, 8. Entre ontem e hoje, apareceram 5 pacientes com hematócrito menor do que 12. 5 pacientes.
entre ontem e hoje. Por isso que eu não consigo fazer mais nada. Eu fico o dia inteiro socorrendo o paciente. Entende? Então faz isso. Então procura um doador. Então vamos fazer isso aqui. Mas segura a bolsa, só testa. Então faz isso aqui lá. Então, entende? É o dia inteiro. E aí, esse paciente não pode. Ele não pode receber nessa condição. Porque o imisol, sim, ele é bom. Para tratar, ele é bom. Mas dependendo do que você faça, os efeitos colaterais dele podem ser letais, né? Então a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo nessa hora, tá? E aí, quem me respondeu quais são as outras situações? Veja, não estou falando a causa, mas os mecanismos de formação de diminuição de plaquetas. Quem me diz? Ninguém? Cadê a pergunta que estava lá em cima? Deixa eu achar. Peraí. São muitas amostras com agregados. Olha lá, ela falou. O lab fornece tudo, passa na máquina, faz a lâmina, o motoboy vai buscar. Se sempre recusamos a amostra, teremos um prejuízo. Eu entendo, foi exatamente o que eu falei. Por isso que eu entendo o laboratório. Porque se você não aceitar, Laila, outra pessoa vai aceitar. Infelizmente. Se todo mundo não aceitasse, isso não ia acontecer. Você concorda comigo? Inclusive, a gente ia começar a melhorar a nossa coleta, né? Gente, o que tem de patologista clínico que me procura e fala assim, eu não sei mais o que fazer com a minha equipe. Eu não sei, mas eu trabalho num hospital e eles mandam amostras e querem aquela amostra daquele jeito. Vem aqui, pelo amor de Deus, quanto você cobra para dar uma palestra para minha equipe? Por incrível que pareça. Porque assim, parece que o patologista clínico fala por aqui, sai por aqui. Parece que é só chatice. Parece que a gente é só chato. A gente é chato? É. Claro, adoro ser chata. Mas é porque se a gente não fizer tudo que é certo, vai dar errado. O exame vira uma soma de erros, tá? Então, já que ninguém falou, vamos lá. Quais são os mecanismos, então, de diminuição de plaquetas, das trombocitopenias? Então, nós temos além da pseudotrombocitopenia, né? Então tá, então fica aqui, Thaís, que eu vou te falar agora. Anota, que isso é extremamente importante, isso é coisa de aula, esse é ouro. Tô dando de graça aqui pra você, Thaís. Anota aí, tá? E isso é mais importante do que você achar a causa, tá? Porque você pode, por exemplo, falar assim, poxa, mas quem tá causando é a Ehrlichia. Ok, mas qual é o mecanismo? Porque dependendo do mecanismo, o tratamento vai ter que ser diferente. Não, mas eu não trato com doxy, trata. Mas você tem que tratar as outras sintomatologias que estão acontecendo. Entende? Então vamos lá. Ó, pseudotrombocitopenia é a primeira. Fazer coletas perfeitas. Respeitar a proporção tubo, anticoagulante, né? Sangue. E aí eu vou dar uma dica para os laboratórios. Não mandem tubo de 4. Ninguém coleta 4 ml, gente, para hemograma. Mandem tubo de 2. Já que vocês mandam o tubo, né? Que na minha opinião não deveria nem ser uma obrigação do laboratório, ok? Como eu falei, eu tô aqui pra agradar ninguém, eu tô pra falar o que eu acho, cada um que seja responsável pelo seu material, mas ok? Mas, já que vocês mandam tubo, então mandem tubo de 2, tá? Porque tubo de 4 não serve pra medicina veterinária. Sinto muito dizer pra vocês, ninguém coleta. Ninguém. Eu tenho um cachorro de 45 quilos e nem quando eu preciso eu não coleto tubo de 4 ml dele, eu coleto 2, tá? Eu pego um tubo de 2, ok? Muito bem, a gente sabe que é mais do que suficiente 2 ml para fazer o hemograma, ok? Paciente de 1 kg, se eu coletar 4 ml, eu mato o paciente. Olha, Van, uma coleta a gente não mata não, mas eu, por exemplo, que faço exames seriados nos meus pacientes, por exemplo, tem paciente que eu mando fazer de manhã e à tarde, esses pacientes que estão muito ruins assim, né? Então, exatamente, ó, super importante, aí a Areta tá falando não exagerar no álcool, exato. Mas aí é mais pra hemólise, né, Areta? Não é por conta da plaqueta, né? A plaqueta é mais por conta do garrote apertado que a gente vai fazer e essa questão toda. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Anotem aí agora o que eu vou falar. Então, além da pseudotrombocitopenia, nós podemos ter causas que são periféricas. Quais são as causas, então, periféricas, gente? Que causas periféricas eu tenho? Primeira causa periférica que eu tenho é esplenomegalia. Exatamente. As plaquetas, lembra que eu falei para vocês que a quantidade de plaquetas que tem no organismo não é só o que está circulando, é o que tem reservado nos órgãos? Muito bem. Então, baço, medula óssea, linfonodos, eles também têm uma quantidade, fígado, eles têm uma quantidade razoável de plaquetas.
Elas estão distribuídas nesses órgãos. E um animal saudável tem mais ou menos 30% de plaquetas no seu baço. Isso é natural, tá? Então, em algumas situações, o que a gente tem que levar em consideração é assim, que se o animal ele tem uma esplenomegalia, nessa hora ele pode sequestrar uma grande quantidade de plaquetas. Quanto? 80% mais ou menos. E se ele tiver uma esplenite, que é diferente da esplenomegalia, aí sim pode ser causada pela inflamação, pela neoplasia e tudo mais. Se ele tiver uma esplenite, nesse caso, ele pode sequestrar até 90% das plaquetas. E sabe o que é pior? O organismo, ele considera o quanto de plaquetas ele tem no total, a massa plaquetária, tá bom? Então, ele considerando a massa plaquetária, ele vai entender assim, eu não preciso mandar mais, tô tranquila, a medula não precisa mandar mais, tá? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam e fiquem atentos. Nesses casos, o organismo se acomoda e fica com uma baixa quantidade na circulação. A gente tem que achar a causa dessa esplenomegalia. É tirando o baço? Não. Primeiro preciso entender o que está acontecendo. Existe indicação para tirar o baço? Em algumas situações, muito bem avaliadas. Que aí já seria uma outra questão, uma outra live de preferência aqui, junto com o cirurgião, enfim, com uma outra coisa, tá? Mas assim, sem ser ruptura ou neoplasia, na maioria das vezes, não tem indicação, tá bom, gente? Parem de achar que isso vai resolver. Ah, então tá, então ele pega esse monte que ele tinha e ele joga para circulação. Mas se por acaso o problema era um sequestro por uma doença infecciosa, por exemplo, isso vai começar a ser feito pelo fígado. E aí, você vai arrancar o fígado também? Porque o fígado vai substituir. E aí? Então não dá, né? Então, ó, vamos pensar e parar de replicar, porque já aconteceu. Professora, já chega um monte de animal esplenectomizado pra mim. Eu falo, tá, mas por que você tirou o baço? Ah, não sei, me falaram que era bom. Falei, tá, te falaram? Você não foi nem ler isso? Não. Parem de acreditar no que os outros falam, tá? É muito sério, ok, gente? Então, olha só, vamos lá. Então, a Van tá falando que a leishmania deu uma esplenomegalia, em alguns casos ela teve que retirar o baço, precisamos falar de leite aqui. Exato, mas nesse caso a leite estava causando uma esplenite. E aí é uma outra situação, né? É uma outra situação. Vamos sim, vamos falar de leite sim. Então, gente, olha só, mas eu posso falar de leite nos exames laboratoriais, né, gente? Nas alterações clínicas e tudo mais, porque eu não sou uma infectologista, tá? Então, eu me atenho ao que eu realmente faço. Então, então, o que a gente falou mesmo? Só a pseudotrombostopenia e o baço aumentado, certo? Que é o sequestro, tá? Outra situação seria o consumo. O que é o consumo, gente? O consumo é eu ter a plaqueta, né? E isso pode acontecer desde lá da medula, mas especialmente da plaqueta que tá ali na circulação, sendo gasta. Eu sempre brinco com os meus alunos que a plaqueta, ela é um pequeno tijolo. Ela conserta, ela é um band-aid. Ela conserta uma feridinha. Agora, se eu tenho muitos esfolados, eu vou precisar gastar muito band-aid. Entende? Se eu fiz um corte no meu dedo, eu venho e coloco um band-aid aqui. E tudo bem. Se eu cair de bicicleta e me ralei todinha, eu vou precisar colocar um monte de band-aid. Lógico que a gente não vai colocar band-aid, tô brincando com vocês. Então eu vou gastar minha caixa toda de band-aid. Então nesse caso, isso se chama consumo. Então por que, por exemplo, um animal com piometra pode ter trombostopenia? Por conta do consumo que está acontecendo. Por que um animal com abscesso pode ter pseudotrombostopenia? Por conta disso. Por que aquela boca muito feia, toda inflamada, pode dar pseudotrombostopenia? Por conta disso, tá? Porque há um consumo extremo dessas células, ok? Pessoal, ainda dá tempo, tem bastante coisa para falar. Nós temos mais aí uns 20 minutos de live. Chama o pessoal para vir escutar isso que a gente está falando, porque nós temos uma hora extremamente importante. Eu tenho um recado muito importante para vocês no final. Não vão embora, tá? Muito bem. Outra situação seria... Então, esse é o consumo, tá gastando band-aid no machucado, tá? E a outra situação seria a destruição.
E na destruição, nós temos a destruição imunomediada e a destruição não imunomediada. Conhecida então como TIM, trombocitopenia imunomediada, tá? E trombocitopenia, nesse caso, né, de destruição, mas de destruição não imunomediada. E aí, quem que a gente pode ter aí uma série de situações, né, de alterações também, que podem acontecer, inclusive medicamentos e tudo mais, tá? Bom, esses são os 4 mecanismos básicos. Além disso, antes de eu falar, esses são os 4 mecanismos básicos que a gente tem na circulação. Mas nós temos mecanismos também que vão afetar o quê? A medula óssea, tá? Só que o que eu tenho que entender é o seguinte: quando eu tenho todas as linhagens celulares, então isso se chama pancitopenia. Então, hemácia diminuída, plaqueta diminuída e leucócito diminuído. Ou quando eu tenho uma bicitopenia, ou seja, duas células, 2 linhagens celulares diminuídas, eu devo, então, nesse caso, ficar atenta. E isso tá vindo da medula, né? Eu tenho que ficar atento que esse processo, então, ele é um processo maior do que só a plaqueta. Então, aí vem a pergunta: quando é que eu me preocupo com a plaqueta? Eu me preocupo com o que está atrás da plaqueta e não exatamente com a plaqueta, a não ser que ela esteja causando sinal clínico. Que o animal está tendo epistaxe, que o animal está tendo petec, que o animal está tendo sangramento na coleta. E aí sim eu devo me preocupar com ela, tá? Dificilmente vai existir uma condição que leve a um comprometimento do megacariócito. O megacariócito é a célula, né, que está na medula óssea, que é o precursor da plaqueta, tá bom? Dificilmente eu vou ter. Geralmente são doenças infecciosas que levam, ou medicações, os quimioterápicos, aquela coisa toda, que levam a esse processo. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam? Basta eu saber que o animal tem uma hemoparasitose? Não basta dizer que o animal tem uma hemoparasitose, tá? É Ehrlichia, tá bom, deu positivo no 4DX, tá, ok, né? Agora, eu preciso entender qual é o mecanismo, por que as erliquioses, né, mais do que as outras hemoparasitoses, por que as erliquioses causam muito a trombocitopenia? Porque, primeiro, o organismo tenta se defender sequestrando tudo ali pro baço, tá bom? Então, para tentar conter esse agente, né? A outra situação, então, costuma dar por sequestro. A outra situação é que ela é uma doença infecciosa. Se ela é uma doença infecciosa, ela é uma doença inflamatória. E aí, se ela é uma doença infecciosa inflamatória, há um consumo. E quanto maior forem os sinais, mais intensa é essa trombocitopenia. Por exemplo, se o animal faz com isso aquela opacidade no olho, esqueci o nome disso agora, péssimo em oftalmo, faz aquela opacidade, né? Se o animal tem sinais de que ele está inflamado, o consumo de plaqueta vai ser muito maior. E depende também muito do momento. Não se esqueçam disso, tá? Outra coisa, a própria Ehrlichia, ela pode causar uma agressão ao sistema imunológico e aí as plaquetas são marcadas e são destruídas pelo próprio organismo. Ele começa a reconhecer aquilo como não sendo dele. Então, mas a uveíte, meninas, a uveíte é quando a gente tem Não, tá certo, é uveíte mesmo. Eu tava pensando no ifema. É uveíte, é isso mesmo. Eu tava pensando no ifema. Porque o ifema costuma acontecer quando nós temos processos imunomediados, né? E a própria uveíte de uma forma geral. Quando a gente tem só a opacidade da esclera ali, né? Eu acho que é isso mesmo. Bom, é uma uveíte, tá ótimo. Vocês que entendem de clínica, vocês estão vendo que de clínica não é exatamente. Os nomes, pra mim, não são exatamente, tá? Mas a gente sabe que um paciente que tem a uveíte, então, corrigindo, então os pacientes que têm a uveíte, eles estão em condições piores do que o outro que não está, né? Nós temos momentos diferentes, nós temos sensibilidades diferentes em cada um dos pacientes. Então é extremamente importante que eu entenda o que é que está causando aquela diminuição de plaquetas.
E se o problema for imunomediado? Se o problema for imunomediado, aí eu preciso entrar também com imunossupressor. Então não existe, eu não acredito em uma receita para um paciente com erliquiose. Eu posso ter uma mesma erliquiose, mas eu posso ter uma erliquiose em vários pacientes e o tratamento ser diferente. Ok, a base vai ser a doxiciclina? Ok, vai ser. Mas a gente precisa, exatamente, Lu, está extremamente ligada e correlacionada com a erlíquia. Uma pela inflamação e outra pela deposição de imunocomplexo também, que faz ali, né? Então é muito grande essa questão e a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? E tratar da forma correta. E aí, por quê? Porque senão não adianta eu fazer o que eu quiser, reza e tudo mais, para o paciente ficar bom. Ah, tá, mas eu tô tratando a erlíquia. Ok, mas você tá tirando a infecção. Mas às vezes, aquele processo que foi desencadeado imunomediado não vai parar. Tá bom, então nesse caso eu faço imunossupressor. Tá, então, já que é assim, eu faço imunossupressor em todo mundo. Não! Imagina você imunossuprimir um paciente que já tá doente. Isso é o último caso. A gente só pode fazer isso, né? Nos casos. Então, mas aí você usa dose anti-inflamatória ou dose imunossupressora? Esse é o importante. É isso que a gente tem que ver. Porque se ele estiver inflamado, eu vou usar o corticoide em uma dose. Se ele precisar ser imunossuprimido, ele vai ter que usar uma dose 4 vezes maior. Entende? E uma coisa não serve para outra. Então, a gente nunca vai fugir de saber qual é a causa, gente. Nunca vai fugir disso, né? Fora as outras coisas aí, né? Que é a síndrome de Evans. Ontem eu ia até fazer uma pergunta para vocês, né? Se vocês sabiam que era a síndrome de Evans, que é muito provavelmente o que está acontecendo com uma das pacientes, com a Kira, que eu postei, né? A transfusão dela e tal. Eu já recebi uma foto muito linda dela, muito linda. Já de pezinho, ela com uma linguinha ainda bem branquinha, assim, até porque os pitbulls têm uma linguinha branca, né? Mas a dela tá bem branca ainda. Mas já é outro cachorro, né? Então a gente fica realmente muito feliz, né? De saber que mudou a vida de um paciente. Ou que, enfim, o paciente tem vida ainda, né? Porque a gente pode ajudar de alguma forma. Então, Lu, mais 1 miligrama por quilo para imunossupressão não vai funcionar. Se ele realmente tiver TIM ou síndrome de Evans, isso não vai funcionar. Entende? Porque essa dose, ela tá entre anti-inflamatória e entre imunossupressora. Se ele tem realmente um processo imunomediado, essa dose não vai funcionar. Entende? Então a gente precisa saber identificar de onde vem essa trombocitopenia. Mesmo que ela seja uma erliquiose. Olha só. Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Bom, me perguntaram também sobre alterações de função. Existe alteração de função? Existe. Como é que a gente detecta? Pois é. A gente detecta, gente... Então, assim, quais são os sintomas de um animal que tem plaqueta baixa, né? Ou deficiência na hemostasia primária, de alguma forma. Petequias, equimoses. Por quê? Porque são os pequenos vasos... os vasinhos mais finos, né? Os grandes vasos já fazem hematomas, e aí já estamos falando de hemostasia secundária. Os pequenos vasos, eles são mais acometidos, então aquele sangramento imediato, né? Aquele sangramento que fica mais um tempão, tá? Eu fazia 2 na residência, hoje em dia, com o pessoal, eles têm feito 1. Lu, eles podem estar fazendo 1, mas eu posso te garantir que com efeito imunossupressor não funciona. Não funciona, tá? Eu te garanto, assim, pelo menos nos casos que eu pego, inclusive eles já vêm pra mim com esse tratamento. Porque dificilmente alguém chega pro hematologista sem tratamento nenhum. Difícil, as pessoas já fizeram o que elas podiam, já tentaram o que elas podiam, mas no final das contas não conseguiu, aí já vem pra gente, né? E eu preciso entender todo aquele histórico, tá? Então, em relação às trombocitopatias, é o seguinte, o que é uma trombocitopatia? Tem uma quantidade normal de plaquetas, mas essa plaqueta não funciona de forma adequada. Para a plaqueta funcionar, gente, ela tem uma série de microtúbulos, ela tem uma série de... É uma relação de carga elétrica, é uma relação de receptores, né? Então, para que realmente a plaqueta funcione, muita coisa tem que acontecer, tá? Muita coisa. Bom, que nem cabe a gente falar aqui. No curso Segredos do Hemograma, eu dou detalhes muito
profundos disso, para quem quiser realmente entender, tá bom? Então, vê só. Quando a gente está falando em situações onde nós temos plaqueta de quantidade normal, em teoria, você não vê nada que justifique um processo inflamatório naquele paciente que pode estar causando uma vasculite ou uma deposição de imunocomplexo, porque os vasos podem estar com defeito nesse caso, né? Então, nesse momento, o que é que nós estamos e ele tem, e aí você testou. Aí qual que é o outro passo? Você imaginar que ele pode ter a doença de von Willebrand. Tem como a gente testar? Até tem. Caro, demorado, laboratórios específicos, tá? Que é a segunda coisa que eu vou pensar. Quando eu descartei a doença de von Willebrand, eu vou pensar numa trombocitopatia. E a trombocitopatia, ela pode ser hereditária ou adquirida. Quem que nós temos nas hereditárias? Inúmeras, tá? Citadas na literatura, sim, inclusive na medicina humana, mas que na medicina veterinária, particularmente, eu só li em trabalho. Eu nunca consegui diagnosticar. Nunca consegui, tá bom? Então, assim, tromboblastenia de Gaussmann, que é uma deficiência em um dos receptores, síndrome de Bernot-Soulier, que faz uma plaqueta muito grande, uma plaqueta gigante. A gente tem que ficar atento às plaquetas gigantes. Não é uma macroplaqueta, tá, gente? É uma plaqueta gigante nesse caso, ok? Síndrome da plaqueta cinzenta, ou seja, as plaquetas dentro dela, elas têm grânulos, por exemplo, grânulos que amplificam a agregação plaquetária, né? O tromboxania 2, por exemplo, que é uma das causas, olha só, sabe a trombocitopatia que a gente fala adquirida? Quem pode levar uma trombocitopatia adquirida? O uso de anti-inflamatório não esteroide. Então, quando você tem um paciente que tem plaqueta baixa, evite usar anti-inflamatório não esteroide. Sabe por quê? Porque principalmente aqueles que agem na COX-2. Por quê? Porque eles vão impedir a síntese do tromboxania 2. O tromboxania 2 é quem faz a amplificação da hemostasia secundária. Desculpa, da hemostasia primária, né? Da agregação plaquetária. Então, nesse caso, o que nós temos de arriscado? Bom, um exemplo muito claro para isso é assim, a avó da gente, a mãe, um tio, alguém assim, toma S. Né? Por quê? Porque ele é um inibidor da COX-2. E aí, nesse caso, ele vai agir justamente sobre isso. Lu, tá vendo? Se você não vem aqui hoje, você não aprende isso. Tá vendo que importante? É extremamente importante. Né? Você nunca ouviu falar que uma pessoa tem um risco de trombose, então ela usa AS, ácido acetilsalicílico? Por que ela usa isso? Justamente porque a gente tem que pensar que as pessoas leigas vão dizer, afina o sangue. Um jeito carinhoso que o médico achou de contar para nossa vovozinha, né? Que o sangue ficava mais fino, tá? A hemofilia, Aira, já é hemostasia secundária, tá, meu amor? Aí é deficiência de fatores de coagulação. Por exemplo, a hemofilia A é deficiência no fator 8 e a hemofilia B é deficiência no fator 9. Tá bom, amor? Mas não tem a ver com isso que a gente tá falando agora, tá bom? Obrigada, Lari. Obrigada, meu amor. A Lari tá falando que minha didática é incrível. Muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz de vocês falarem isso. Tá bom? Bom, eu acho que eu falei bastante já. Eu vou pedir para vocês mandarem dúvidas. Enquanto isso, eu vou ler, tá? Da síndrome da plaqueta cinzenta? Não, ela dá uma... O que você tá falando? Sério? Nunca ouviu? Então, ela age da mesma forma que o inibidor da COX-2. Por quê? Porque essa plaqueta não produz grânulos. E aí, o que vai acontecer? Como ela não produz grânulos, a agregação plaquetária fica fraca. Então, é como se o sangue ficasse fininho também. Então, é muito semelhante. São plaquetas como é que eu digo isso? Bem pálidas. E aí, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Eu vou até falar na consultoria dessa semana, né? Eu faço mentoria com alguns laboratórios, né? Alguns laboratórios me contratam para eu ajeitar a vida deles, assim. Então, até uma das coisas que a gente vai tratar, porque tem essa questão, uso panótico ou não uso panótico? Né? Gosta do panótico? Eu acho que cada um usa o que achar melhor. Eu sei que na medicina humana tem muita gente dizendo que não gosta do panótico, ok? Tudo bem. Só que, se a gente pensar na medicina veterinária, se a gente pensar na medicina humana, quem mais vai... Eles, na maioria das vezes, só passam no aparelho, porque o paciente vai saudável, e só quando dá algum flag é que eles conferem,
certo? Se nós na medicina veterinária, flag é tipo assim, o aparelho mostrou que deu um erro, né? Se nós na medicina veterinária fomos pensar em flag, todos os pacientes dão flag, gente. Quase todos os pacientes dão flag. Raramente o que não dá, tá? Então, a gente tem que olhar a lâmina de todos os pacientes. E o que a gente mais olha? Plaqueta e hemácia, certo? E quando a gente fala de leucócito, a gente também olha os citoplasmas. Tem basofilia citoplasmática, corpúsculo de Dowling, que são extremamente importantes. Então, se eu pensar num panótico, por exemplo, né, num panótico rápido, ele vai corar melhor as estruturas citoplasmáticas. Quando eu já parto por Milgram Giemsa, quando eu parto pro próprio Giemsa, pro Rosenfeld e tudo mais, esses outros Romanovski aí, né, eles coram melhor o núcleo. E quando nós estamos falando de núcleo, nós estamos falando principalmente para ver características de malignidade. Só que, nesse caso, se eu tenho alguma suspeita, a gente acaba fazendo outros exames, lançando mão de outros exames, tá? Então, Raquel, essa é uma opinião minha, ok? Raquel, gosto muito do panótico, especialmente para ver as plaquetas. Por quê? Porque como é só citoplasma, cora melhor as plaquetas. Quando eu uso um outro Rosenfeld, já trabalhei num laboratório onde eu usava muito Rosenfeld, eu tinha que corar panótico para conferir as plaquetas, tá? Porque justamente quando elas não têm mais grânulo, elas acabam ficando muito pálidas e ela acaba passando despercebida no exame e aí vai dar uma falsa trombocitopenia, certo? Bom, vão mandando as perguntas de vocês, deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa aqui. Se eu não respondi, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, podem me mandar, tá? No direct, que eu vou responder todas as perguntas de vocês. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, é porque realmente eu vou responder todas as perguntas de vocês. Nós estamos passando de 1 hora já. Eu tenho um recado extremamente importante para dar para vocês. Extremamente importante, tá? E sério e, por um lado, triste. Eu anunciei semana passada que nós, semana que vem, teríamos um curso gratuito chamado Hemograma Além dos Valores de Referência, onde estão todos convidados. Ele vai acontecer? Vai. Só que ele, infelizmente, vai precisar ser adiado. Por quê? Porque eu estou com uma equipe muito reduzida, tá? Eu sozinha não consigo fazer. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu sempre tive uma equipe maravilhosa, mas como eu só pego gente muito boa para trabalhar comigo, essas pessoas voam, né? Porque elas são águias, então as águias voam. Então, a primeira menina que me ajudava foi uma residente minha, ela foi pro pós-doc, infelizmente ela teve que deixar a gente, porque o pós-doc dela estava realmente consumindo muito tempo. E as meninas do ano passado, que me ajudaram ainda esse ano, elas entraram na residência. Uma passou em primeiro lugar na residência da USP, a outra da UEL, tá? Então, assim, elas são maravilhosas, elas são meu braço direito e esquerdo e a minha cabeça em cima do pescoço ainda, porque minha cabeça, ela vive fora do pescoço, tá? Então, eu não vou conseguir nesse momento, a gente não conseguiu repor essa equipe, eu não consegui quem fizesse tudo o que elas faziam, né? A gente até testou, mas a gente não conseguiu quem suprisse toda a minha necessidade. E justamente para não dar um curso ruim para vocês, entende? Eu vou, nesse momento, fazer o quê? Deixar esse curso adiado. Porém, existe um grupo do WhatsApp. Se vocês verem, não tem nenhum formulário, porque, enfim, a gente não conseguiu nem fazer isso, né? Então, e eu percebi isso depois de um tempo. A Tati, que estava aí, até ela que me avisou. Mas, vamos lá. Vamos combinar uma coisa. No link da minha bio, existe ainda um link para vocês entrarem num grupo. É um grupo silenciado, absolutamente silenciado, tá? Onde só eu e o pessoal da equipe pode mandar mensagem, tá bom? Então ninguém vai ficar dando bom dia, boa noite, boa tarde, nada. E como vocês estão lá, porque lá é para vocês receberem material, para vocês receberem os links das aulas e tudo mais. Mas veja, comigo ninguém nunca vai perder, não vai perder. Então, como vocês... Tem muita gente lá desde a semana passada, tá bom? Eu ainda estou estudando o que é que eu vou fazer para dar de presente para vocês, tá? Vocês vão ganhar uma aula gratuita, provavelmente um curso pago que eu ia fazer, provavelmente, e porque é um curso que me pedem há muito tempo, então eu vou fazer uma enquete lá no grupo do assunto preferido. O que eu estou pensando, que é um curso que sempre me pedem, é sobre essa questão de hemostasia, para a gente esclarecer realmente essa questão. Eu nunca fiz esse curso, nunca fiz,
né? Só quem tem aula na pós comigo, enfim, que a gente tem uma pinceladinha, mas eu nunca fiz um curso aprofundado. Esse curso vai ser gratuito, tá? E ele tem 100 vagas, ok? Então, qual o pré-requisito para você? Você estar lá, eu vou marcar, mas eu ainda não tenho certeza do assunto, a data. Vocês não gastam nada de ficar lá, gente. Vocês não gastam absolutamente nada. Fiquem no grupo. De vez em quando eu tiver alguma novidade, eu vou passar. Quando tiver live, eu vou lembrar vocês, ok? Convidem outras pessoas e vai ser assim. As pessoas que estiverem lá vão ter acesso a uma aula. Pelo que eu consegui até agora, só consigo 100 vagas, tá? Então, e esse curso, como ele vai ser a primeira vez que eu vou dar, ele vai ser, e é um curso pedido há muito tempo, ele vai ser gratuito pra vocês, tá bom? E muito provavelmente depois eu vou gravar esse curso e vou vender. Então, mas comigo vocês não perdem nunca. E eu ainda vou preparar outros presentes. É porque realmente eu tenho um tempo muito limitado, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, o link tá na bio, certo? Vamos para as perguntas pra gente terminar então, gente? Faz mesmo, Sabrina, faz mesmo. Fica ligada aqui, eu realmente... Gente, é que quando a gente vai fazer um curso, dá a impressão que é só fazer um curso. As pessoas me cobram. Faz mais de 1 ano e meio que eu não lanço os segredos do hemograma. Né? Gente, para fazer um curso é tanta coisa por trás, não é só eu vir as minhas aulas, não é só eu vir dar aula, tem tanta coisa, é plataforma, enfim, é link, é tanta coisa que eu não entendo absolutamente nada, gente. Eu malemar sei botar um link na bio, tá? Então, a minha equipe, ela é fantástica, extremamente necessária, mas as minhas meninas voaram, uma delas ainda tá comigo, né? Porque ela ainda consegue me ajudar, a outra me ajuda bem de longe, mas ela faz muito o que ela consegue só, tá, gente? Então, é por isso que a gente vai ter que dar uma adiada nesse curso agora, tá bom? Vamos lá. Tromboelastograma é para qual tipo de trombostopatia? Na verdade, o tromboelastograma, Lu, ele é para a gente avaliar as 3 fases de hemostasia. Primária, secundária e terciária, que é a fibrinólise. O tromboelastograma é um exame completo, tá? Que ele avalia as 3 fases através de um desenho. Tem o tromboelastograma e a tromboelastografia, né? Então, ele é uma avaliação completa através de gráficos ou de desenhos da forma como aquilo é desenhado, desde a formação do plug plaquetário primário até a dissolução daquele coágulo. E o comportamento dele resulta em um desenho, e esse desenho faz com que a gente entenda o que está acontecendo, onde é que está a falha, em qual fase do processo está, né? E aí, nesse caso, a gente pode entender que pode ser uma trombostopatia, uma vez que a gente não tiver problema nem de vaso e nem tiver um problema de número. Mas existem testes específicos para isso, mas na medicina veterinária também são muito difíceis. Mas qual é o problema do tromboelastograma? Ele é muito caro e ele está acessível em poucos locais, tá? Então, mais em universidades. E a interpretação é ainda mais difícil. Eu conheço pouquíssima gente no Brasil, uma delas é a Regina, né? Que é meio que pioneira nisso no Brasil, que faz isso, né, de forma perfeita, adequada e tal. Mas, infelizmente, pra gente ainda, é muito questão de pesquisa, tá? Eu, com certeza, assim, não me arriscaria a pegar um tromboelastograma pra fazer uma avaliação só quando realmente casos e casos continuassem aparecendo. Tá bom, meus amores? Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada, viu, gente? Obrigada por todo mundo que tá no grupo. Obrigada por todo mundo que tá agradecendo. Glaucia tá falando que eu sou demais. Ó, esperem lá no grupo, não custa nada. A gente é silenciado, ninguém fala, ninguém nada. Eu vou abrir uma enquete e aí eu vou abrir pra votação. Eu nem sei como é que essas coisas funcionam, tá? A questão é essa, eu nem sei. Eu acho que pra vocês votarem eu vou precisar abrir... Enfim, eu não sei. Mas vai ser uma coisa muito confidencial e só quem tá no grupo vai ter esses privilégios, tá bom? Eu vou dar muita coisa mesmo de recompensa pra vocês. Eu nunca faria isso, gente. Podia ser caso de vida ou morte. Eu podia estar caída de doente. Se eu conseguisse fazer o curso em relação a não da minha parte, eu faria. Mas é porque realmente não tem como enfim, não tem como eu fazer uma coisa que eu não sei. E o meu compromisso é realmente... A Tati ontem, linda, ela e a esposa dela se ofereceram para me ajudar. E eu falei para ela, Tati, eu nem sei o que eu não sei. Né, Tati? Eu disse, eu não consigo nem te explicar o que eu não sei.
Porque as meninas fazem tanta coisa, gente, tanta coisa, sabe? E a coisa mais linda que eu vejo, gente, de verdade, assim, pra mim nunca importou número de seguidores, nunca me importou quantas vagas eu vendo. Pra mim é isso. E assim, quando vocês me veem diante de um problema, seja um problema que eu não consigo... A Tati até que me alertou agora, quando... Eu não consigo, não tem formulário e tudo mais. Eu não tinha nem entendido, eu achei que as coisas estavam acontecendo, né? Porque eu fico só de um lado do negócio. Enfim, mas tudo bem. E aí, quando... É muito engraçado, porque assim, quando eu tenho qualquer problema, seja esse ou alguém vai no meu Instagram e diz que eu sou feia, as pessoas tomam minhas dores e vão lá e xingam o fake. Eu acho muito lindo isso, de verdade, gente. Quando a gente tá assim, a gente nunca se sente sozinha. Então, pra mim, nunca foi número, entende? Pra mim não importa quantos seguidores eu tenho, pra mim importa quantos amigos eu tenho e que realmente gostam do meu trabalho. Então, por isso, quando eu me dedico, quando eu tô bem, quando eu tô... Com tempo a gente nunca tem, mas quando eu me proponho a fazer um negócio pra vocês, eu vou dar o meu melhor. Seja ele gratuito ou pago. Entende? Eu preciso fazer coisas pagas, porque afinal de contas eu vivo disso. Mas eu posso... dar muita coisa gratuita, né? A gente precisa até entender o que a gente não entende, tá? E eu tô aqui pra isso. Dúvidas? Mandem caixinha pra mim. Um beijo pra vocês, tá bom? Eu vou deixar gravada a minha live. Mandem pra quem não assistiu, certo? E se a gente não esgotou desse assunto, se vocês acham necessário a gente continuar, mandem pra mim também. Se eu não respondi a sua pergunta, manda online pra mim, online não, direct pra mim, que eu vou responder. Um beijo, fiquem com Deus, obrigada por todo esse carinho, vocês são maravilhosos, maravilhosas e maravilhosos. Tchau, gente!